Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia. Ele a morte quis baixar, aleluia, pecadores resgatar, aleluia, amém. Boa noite, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Deus. Hoje é um marco na história do cristianismo, onde nós celebramos a Páscoa. Não o Cristo que foi morto, mas aquele que vivo está. Então quero acolher a nossa igreja que está participando do nosso culto online, a Igreja Metodista em Vila Penteado, e a você que está acessando a nossa página. Que a bênção do Senhor seja sobre você, que o Senhor possa ministrar a sua vida através dos cânticos, da pregação, e que a presença do Senhor possa encher você de glória, de paz, de alegria e de esperança. Convido você a abrir o seu coração. A palavra do Senhor fala que o Senhor só espera um coração quebrantado e contrito, e Ele vai vir e vai tocar a sua vida, vai trazer algo novo da parte dele sobre a sua vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. A paz, irmãos. Nesse momento de adoração, peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Isaías 25, de 6 a 9. Isaías 25, 6 a 9 diz: O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá nesse monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Nós adoramos, Senhor, nós te adoramos, Deus. Nós queremos, Senhor, agradecer, ó Pai, porque Tu és nas nossas vidas, ó Deus. Tu se faz presente, ó Pai, em cada momento, Senhor, a partir do momento que nós abrimos os nossos olhos, Senhor, até quando nós nos deitamos, ó Pai. Tu sempre estás conosco, ó Pai, sempre está com seus olhos, Senhor, a vigiar-nos, ó Deus, e com seus anjos, ó Senhor, a nos proteger. Ó Senhor, te exaltamos, Senhor, na beleza, Senhor, da Tua santidade, ó Pai, porque sem Ti, Senhor, nada seríamos, Senhor, sem Ti nada poderíamos fazer, ó Pai. Te exaltamos e queremos, Senhor, te agradecer, ó Deus, te adorando, ó Pai, te adorando e te adorando cada vez mais, conforme, Senhor, a beleza da Tua santidade, ó Pai. Te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor fez um plano, ó Deus, e cada dia mais, Senhor, nós temos, Senhor, a gratidão, ó Pai, de termos, Senhor, a salvação nos nossos corações, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu sacrifício, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque antes de nós amarmos a Ti, Senhor, o Senhor nos amou primeiro, ó Pai. Te exaltamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém.
Dando continuidade ao nosso momento de louvor, nós seremos abençoados com o testemunho da nossa irmã Elza. Que você possa ouvir com toda atenção e que Deus ministre a sua vida nesta noite através do testemunho da nossa querida irmã. Boa noite, a paz do Senhor, igreja. Venho nessa noite, né, fazer esse vídeo a pedido da nossa pastora, né, Ana Paula. Ela pediu para que eu estivesse contando como eu cheguei, né, na Metodista em Vila Penteado. Foi assim por meados de 2017, né, que Adriana Brito, né, com a mãe dela, Dona Cida, falaram que tinha de manhã as mulheres no altar, né, que elas oravam ali, né, e justamente às terças-feiras eu estava desocupada, não trabalhava, né, e na minha igreja não estava tendo, né, nenhum tipo de oração, de reunião com mulheres, e eu comecei a ir e gostei. E por ali fiquei, né, participei de várias coisas, de encontro, né, de um retiro espiritual com a igreja de 2018, né, 2018 eu quis ir, mas aí eu lembrei que eu tinha um outro compromisso, né, participei de Natal, almoço de fim de ano, de Café das Mulheres, e fui me achegando e fui gostando e comecei a ver que a igreja tem o dom do acolhimento, né? Os irmãos amorosos, né? Me recebendo sempre muito bem, os jovens, né? Porque geralmente assim os jovens são mais arredio e o da nossa igreja não, são, né, convidativos, e fui gostando, né? E quando chegou agora em 2019, nessa primeira pandemia que nós tivemos, eu comecei a participar mais, né, das lives, dos cultos online com a igreja metodista, e em casa me nasceu um desejo, né, no meu coração, e foi ali que a igreja me mostrou que realmente não só isso, mas a palavra, né? Uma igreja que prega a palavra, que explica a palavra, pastores que têm assim visão de reino, né? Se incomodam com famílias, e aquilo foi me cativando, né? E aí eu comecei a trabalhar com criança, nasceu esse desejo em meu coração. Com certeza nasceu primeiro no coração de Deus, né? E depois ele pôs no meu, né? De ver jovens nesse tempo de pandemia na rua, usando droga na noite inteira. E eu queria fazer algo, queria fazer alguma coisa por eles, né? E justamente nessa época eu falava que as crianças não podiam ver os avós, e minhas netas ficaram longe de mim, e eu tipo assim, ficando muito ansiosa. E numa dessas madrugadas o Senhor falou comigo que com aqueles jovens eu não tinha bagagem, né? Porque eu não me via capacitada para chegar neles, né? Para estar falando do amor de Deus. A pessoa que ia fazer isso junto comigo, infelizmente ou felizmente, porque era um servo e com certeza ele está na glória, o Senhor o chamou, né? E aí eu falei, e agora, Senhor? E vendo as lives da Metodista, eu vi a Nívia pregando ali para as crianças. Eu falei, meu Deus, que trabalho lindo, não tem como eu desperdiçar um trabalho desse, né? E aí eu comecei a pôr minhas netas aos domingos de manhã para vir assistir, né? E ali a Adriana já me trouxe as revistinhas e veio o convite para as amigas, e de repente a minha sala estava cheia, né, de crianças, e comecei a ver o cuidado da igreja com vidas, né, ali me ajudando com os materiais didáticos, e lápis, e precisa borracha, e precisa isso, e a igreja ali junto,
E eu vi o trabalho crescendo, meu coração se alegrando. Eu falei, Deus está nesse negócio, né? E aí eu pensei, reino dividido não prospera, né? Eu não posso estar aqui trabalhando com as crianças com a metodista e envolvida com a batista. Eu falei, meu Deus, eu não posso ficar assim, e fui orando ao Senhor. Um belo dia pela manhã, a dona Cida, a minha mãe espiritual, né, que foi a mãe da Adriana, quem me evangelizou, ela me liga uma manhã e passa a passagem de Gênesis, quando o Senhor fala para Abraão, né, saia da sua terra e vem para a terra que eu vou. Ali foi a confirmação. Aí eu fui na minha igreja, que eu sou muito grata, recebi bênçãos ali, saí assim debaixo de bênção do meu pastor, da minha pastora lá, com os meus irmãos, em plena comunhão com todos, né? Tenho contato com eles, só que eu expliquei para o meu pastor, né? O que estava acontecendo, ele me abençoou, né? E falou, é para a obra de Deus, Elzinha, vá, né? Vai e faz a palavra, prega a palavra, faz a vontade do Senhor. E foi assim que eu me acheguei à igreja metodista, ainda na época ainda era a pastora Lígia, com o pastor Conrado, né, que me receberam, e agora estou debaixo, né, da autoridade espiritual da nossa pastora Ana Paula. Estou muito bem, feliz. E obrigada por essa oportunidade de poder falar um pouco, né, de como eu me acheguei. E como eu disse e repito, a igreja tem palavra, que é o alimento que nós precisamos. Obrigada pela oportunidade e a paz do Senhor. As palavras, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Poderoso este nome é. E que assim a gente possa fazer até a eternidade. Declarar quão poderoso o nome é. O nome de Jesus. Esse Deus que ressuscitou ao terceiro dia e que vivo está. Nós temos agora alguns avisos importantes do nosso culto. E nós queremos deixar aqui que as nossas ações semanais estão acontecendo via online, através desta página. Então que você possa acompanhar conosco. Terça-feira às 9 horas da manhã, nós temos os Mulheres no Altar. É uma ação da nossa igreja que é para abençoar todos nós, não é só mulheres não. Então você que é homem pode participar conosco e ter a sua vida fortalecida. Afinal de contas, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quarta-feira, o nosso culto de oração às 20 horas. Você também é convidado a participar conosco. Temos a nossa escola dominical também acontecendo de forma online. Então, tudo isso você vai encontrar na nossa página e os nossos cultos dominicais que está acontecendo via online também. Que o Senhor te abençoe. Qualquer dúvida pode mandar uma mensagem inbox na página do Facebook e nós vamos te ajudar a te esclarecer melhor, tá bom? Que Deus te abençoe.
E como parte da nossa liturgia metodista, nós somos convidados ao Senhor a louvar a Ele. E uma das formas de louvar é por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E é o momento de nós devolvermos o nosso dízimo e a nossa oferta. Nós estamos não tendo culto presencial, mas a nossa comunidade, nós temos despesas e compromissos a honrar, e nós contamos com sua fidelidade. Se você não é um dizimista e ofertante, que você possa orar ao Senhor, pedir para que Ele toque no seu coração e você possa assim fazer. Também, se você não pode ofertar nem dizimar, nós vamos orar para que o Senhor possa abrir as portas e que Ele te abençoe, para que você tenha a sua provisão diária e que em breve você possa dar testemunho do cuidado do Senhor para com a sua vida. Então, se você tiver alguma dúvida, procure nossa irmã Bárbara e o nosso irmão Silvio. A Bárbara é a nossa tesoureira e nosso irmão Silvio é o nosso administrador. Eles vão ter aí poder te ajudar. Nós estamos fazendo a transferência bancária. Nós não estamos recolhendo os dízimos e ofertas na igreja por conta de culto online, mas você pode fazer um Pix na conta da igreja. E nós queremos agora, neste momento, orar consagrando a sua vida, consagrando, orando por você neste momento, e que Deus continue cuidando e te fortalecendo neste tempo. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer. Agradecemos ao Senhor porque em meio a tantas dificuldades que temos presenciado, o Senhor continua bom, o Senhor continua sendo fiel a cada um de nós. E nós queremos consagrar no teu altar os dízimos e ofertas. Pai, daquele irmão e irmã que se pôs a sustentar a tua obra através das ofertas e do dízimo. Mas também como igreja oramos por aqueles que estão passando por dificuldade. Neste tempo em que nós estamos vivendo de pandemia, muitas portas de emprego sendo fechadas, mas nós cremos num Deus que pode abrir outra porta e prover o alimento diário e o sustento sobre as famílias da nossa igreja e daquele irmão e irmã que está participando do culto conosco. Pai, que a tua bênção, que o Deus provedor possa vir de encontro a cada necessidade. Pai, oramos para que a administração da nossa igreja, junto com os nossos irmãos, tenham sabedoria e graça para conduzir com os recursos financeiros para a expansão e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, amém. Vamos continuar louvando ao Senhor e exaltando o nome dEle. Amém? Amém. Amados irmãos, mesmo, todos da sua residência, nós estamos em um só coração, No meio dos louvores Deus habita. E mesmo você aí na sua residência e nós aqui, nesse distanciamento social, não desanimem, Deus está conosco. E Ele é digno de toda a glória, de todo louvor, porque Ele é o nosso Deus. E Ele tem cuidado de cada um de nós. Então, da sua residência, do seu trabalho, onde quer que você esteja vendo este culto, abra o seu coração, porque Deus está com você, está conosco. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre
Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, oh Deus, tomou o meu lugar, levou a nossa cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz aos caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Oh Pai, reina em justiça, reina em justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Somente a ti, Pai. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Oh Pai, só Tu és digno, Deus. Só Tu, Pai, é Pai, é Senhor, é Deus, é maravilhoso, é um Pai presente, fiel, Deus, digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz.
louvamos, Pai. Nós te bendizemos, Deus. E mesmo na nossa imperfeição, Pai, nós cremos no Cristo encarnado que veio por cada um de nós, Pai. Mas nós cremos também na tua ressurreição. Oh Deus, e nós pedimos que o Cristo renasça a cada dia nas nossas vidas, Deus. E que mesmo em meio a dificuldades nós possamos sorrir, porque a nossa esperança está em Ti, Pai. Oh Deus, maravilhosa graça, não há palavras, Deus, para agradecer pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia. Oh Deus, por Tua paternidade, Deus. Oh Pai, nós Te amamos, Pai. E nós entregamos este louvor diante do Teu altar, porque somente o Senhor é digno, somente o Senhor merece, somente o Senhor é o nosso Deus. É no nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Nós vamos agora ter um vídeo que foi preparado com muito carinho, que você possa prestar atenção através dessa mensagem, através da dança, que Deus fale ao seu coração, como falou desde o início desse culto. Pode dizer seu nome e ocupação para o tribunal? Meu nome é Lee Strobel. Sou professor de pensamento cristão na Universidade Batista de Houston e autor de mais de 20 livros sobre o cristianismo, incluindo Em Defesa de Cristo. E pode me ajudar a provar a existência de Jesus Cristo? É claro, sem a menor sombra de dúvida. E como? Na verdade, o tribunal já afirmou isso quando fomos chamados para a sessão e a data foi dita. Nosso calendário é dividido entre antes e depois de Cristo, baseado no nascimento de Jesus, o que é uma grande façanha se ele nunca existiu. E além disso, o historiador Gary Habermas lista 39 fontes antigas para Jesus, de onde ele enumera mais de 100 fatos relatados sobre sua vida, ensinamentos, crucificação e ressurreição. De fato, a evidência histórica da execução de Jesus é tão forte que um dos mais famosos estudiosos do Novo Testamento no mundo, o alemão Gerd Ludemann, disse: a morte de Jesus como consequência da crucificação é indiscutível. Agora, existem poucos fatos na história antiga que um historiador crítico como Gerd Ludemann considera indiscutível. Um deles é a execução de Jesus Cristo. Me perdoe, mas o senhor é crente, não é? Um cristão que acredita na Bíblia. Culpado da acusação. E isso não tende a aumentar sua estimativa da probabilidade de que Jesus realmente existiu? Não, porque nós não precisamos aumentar. Podemos reconstruir os fatos básicos sobre Jesus a partir de fontes não cristãs, fora da Bíblia. E Gerd Ludemann é um ateu. Em outras palavras, podemos provar a existência de Jesus apenas usando fontes que não têm absolutamente nenhuma simpatia com o cristianismo. Como o historiador agnóstico Bart Ehrman diz, Jesus existiu, gostando ou não. Eu ponho da seguinte forma: negar a existência de Jesus não faz com que ele desapareça. Apenas confirma que nenhuma quantidade de provas vai te convencer. Obrigado. Sem mais perguntas, meritíssimo. Sr. Kane, perguntas à testemunha? Não, meritíssimo. Obrigado. Hora do almoço. Recesso até 2 da tarde. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução. O amor vai explodir e vai trazer vida aos
esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição. Perdida em tua liberdade, esse mundo vencerei. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão. Ele ruge, ele ruge. O céu vai rugir e o fogo cair. O chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair. O chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair. O chão vai tremer com o som do avivamento. Aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão. Graças a Deus, maravilhosa a graça que o Senhor nos concedeu. E é um presente que o Senhor nos concedeu, nos deu, mesmo nós não merecendo. Mas Ele foi na cruz do Calvário e a palavra diz que Ele cumpriu o seu ministério e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos e vivo está. E eu quero partilhar um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo de 1 a 14. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 1 a 14. Texto bem conhecido, as narrativas bem conhecidas, mas que falam preciosidades à nossa vida. Então diz assim a palavra do Senhor: passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, disse: não temas, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui,
Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor, e assombraram, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, e ao primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciar àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinham sido vistos por ela, não acreditaram. Depois disse Jesus, manifestou-se a outra forma aos 2 deles que estavam a caminho do campo. Indo eles, anunciaram aos demais, mas também estes 2 não deram crédito. Versículo 14. Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e consultou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Quero convidar você agora a orar ao Senhor, a colocar a sua vida diante do Senhor, para que Ele possa ministrar ao seu coração nesta noite. Pai, em nome de Jesus, lida a Tua palavra. E nós sabemos que é o Senhor falando através dela ao nosso coração. Nos ajuda, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos ajude a questões práticas que nós precisamos mudar no nosso coração. E que Ele prepare os corações para que a semente possa ser ministrada no coração de cada um e que ela possa gerar vida, que ela possa gerar restauração, assim como nós lemos na Tua palavra. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Nós lemos narrativas bastante conhecidas da palavra do Senhor. E eu não sei se você percebeu, mas durante o ministério de Jesus, quem sempre permaneceu sustentando não só a Jesus, mas aos discípulos foram as mulheres. Essas mulheres, junto com Maria, a Bíblia diz que elas juntaram um grupo de mulheres e levantavam ofertas e mantinham então a provisão durante a existência e o cumprimento da promessa da palavra de Jesus enquanto Ele esteve na terra, até o final de tudo, até o momento em que Jesus é crucificado. E diz a palavra que até os seus discípulos, que eram companheiros de Jesus, ali com medo abandonaram Jesus, com exceção de um discípulo só, que foi o discípulo conhecido como alguém de temperamento forte, mas que estava ali até os pés, até o último momento de Jesus, junto com essas mulheres. E eu fico olhando para a palavra de Deus, como essas mulheres amavam a Jesus, ao ponto de exercer uma fidelidade, um cuidado extremo com Jesus. Diz a palavra aqui que já era chegada o dia do amanhecer. Na comunidade judaica, eles tinham uma tradição muito interessante sobre isso, diferente da nossa. Nosso dia começa com início às 5 horas da manhã, quando o galo canta, não é? Talvez você não ouça o galo cantar, mas em algumas pessoas têm esse privilégio de ouvir o galo cantar, sinal que o dia está amanhecendo. Na tradição judaica, o povo judeu, eles se preparavam para o dia do Senhor um dia antes, ou seja, o dia começava no pôr do sol, quando o dia terminava.
E a palavra fala que essas mulheres, quando deu o pôr do sol, elas saíram, e eu vou dizer que elas foram ao supermercado comprar as melhores especiarias, perfumes aromáticos, porque naquela época lá não tinha o formol, que hoje facilita muito, a qual é passado no corpo e evita o mau cheiro. Naquela época não. O momento de luto e o sepultamento era diferente dos nossos. Então o corpo era colocado sobre uma pedra, enrolado em lençóis, e ali se fazia todo um preparo com perfumes. E foi isso que essas mulheres fizeram. Elas estavam preocupadas com o que elas fariam com o corpo de Jesus. E na mente delas, passaram a noite, a madrugada preparando, e quando amanheceu o dia, elas fizeram a primeira coisa, foi ir ao sepulcro. E a preocupação delas não era só com o preparo do corpo de Jesus, mas era o preparo, quem ia tirar a pedra. Porque o sepulcro era colocado várias pedras, e tinha uma maior, a qual a mulher, e a gente sabe disso, a gente reconhece, nós temos uns diferenciais dos homens. Os homens têm a questão física muito maior do que a nossa. E elas estavam preocupadas quem ia remover a pedra. E diz a palavra que quando elas chegaram lá, a pedra já havia sido removida. E eu quero então, nesta noite, ministrar ao seu coração algo que essas narrativas têm a nos ensinar. Assim como estas mulheres estavam preocupadas com o que fazer com o corpo do Senhor, quem ia retirar a pedra, e muitas vezes nós temos algo que nós precisamos tirar do nosso coração. Há pedras que precisam ser removidas na nossa vida. E o tema desta mensagem é quem retirou a pedra. Essas mulheres, ao se depararem com o cenário, diz a palavra que elas ficaram atemorizadas, porque elas esqueceram de algo que Jesus já havia orientado aos seus discípulos e a elas mesmas. O Evangelho de Lucas começa falando isso, que quando essas mulheres chegam ao local e encontram o corpo de Jesus ali, só os lençóis, mas elas se deparam com um anjo que falava com elas, dizendo: mulheres, o que vocês estão buscando? Aquele Jesus Nazareno que foi sepultado, ele não está aqui, mas ele cumpriu a promessa, ele ressuscitou ao terceiro dia. Vão e dão a notícia. E talvez a gente precise aqui se colocar no lugar dessas mulheres, porque entra com algo que é sólido e natural. Ora, o Jesus a quem elas estavam acompanhando durante os 3 anos de ministério havia morrido. E elas não conseguiam enxergar e ver o cumprimento da palavra. E talvez seja isso que Deus quer nos ensinar nesta noite, é que a pedra que nós precisamos tirar, e eu quero destacar 2 nesta noite, é a primeira, é a pedra da incredulidade. Às vezes nós não cremos na promessa do Senhor, porque a pedra da incredulidade está diante de nós e precisa ser removida. Quantas promessas do Senhor Ele já fez para a nossa vida, mas a incredulidade e o momento sólido, algo sólido que está diante de nós, e eu creio que é este momento que nós estamos vivendo de pandemia. Nós estamos diante de um momento que tem trazido temor no nosso coração, tem deixado a nossa mente duvidar do poder e da graça do Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o mesmo Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, Ele pode pôr em fim este momento que nós estamos vivendo quanto humanidade. Ele pode
exterminar o vírus Covid que tem assolado, que tem gerado no nosso coração e tem duvidado do poder e da graça do Senhor. O mesmo Jesus que ressuscitou, o poder do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de Nazaré, pode mudar o momento a qual nós estamos vivendo. E o texto diz aqui que elas tinham tanto medo que o anjo do Senhor disse a elas: olha, vai lá e fala para os discípulos que Jesus ressuscitou e ele cumpriu a promessa, mas elas não o fizeram. Porque tinha algo sólido, algo natural e sólido diante dos olhos delas, e elas não o fizeram. Depois o texto fala que o mesmo Jesus que apareceu para elas, que elas não reconheceram, ele aparece para 2 discípulos que estavam caminhando para Emaús. E você certamente conhece essa narrativa. Diz que esses discípulos estavam caminhando e conversavam entre si: olha, não é verdade que esse Jesus, quando ele ministrava, nossos corações ardiam, mas eles estavam tristes e esqueceram que Jesus havia ressuscitado e que ele já havia instruído os seus discípulos. E quando Jesus aparece para esses discípulos, dá uma ordem para eles falarem também de Jesus, que ele havia ressuscitado, mas isso não aconteceu. Depois o próprio Jesus diz aqui a palavra, ele tem um encontro com os seus discípulos e os mesmos 11 não creram que Jesus havia ressuscitado. E você conhece lá um discípulo teimoso que falou assim: olha, se é o Senhor mesmo, conhecido como Tomé, deixa eu tocar nas suas mãos, deixa eu ver se é o Senhor mesmo. E Jesus olha e mostra as mãos, e Tomé vai lá ali, toca, ali ele crê que era Jesus que havia ressuscitado. Então, meus irmãos e irmãs, diante de uma realidade que nós estamos vivendo, é comum nós vivermos a incredulidade. Todos nós, em algum momento, nós vamos colocar em xeque e questionar diante de Deus: onde está Deus nesse meio em que nós estamos vivendo? E eu quero convidar você nesta noite a remover essa pedra da incredulidade. Maria, Marta e as outras mulheres estavam preocupadas com aquilo que elas podiam fazer e deixaram de viver naquele momento sobrenatural do Senhor. E neste tempo em que nós estamos vivendo de pandemia, nós somos convidados também a exercer a nossa fé no Senhor, continuar crendo, continuar rompendo com o sobrenatural, fazer o exercício de viver por fé. Essas mulheres e esses discípulos só acreditaram quando perceberam que era o mesmo Jesus, quando rompeu com a incredulidade. E nós somos convidados neste tempo em que nós estamos celebrando a Páscoa, a ressurreição do Senhor, a romper com a incredulidade. Segunda pedra que eu quero deixar para nós aqui é a pedra do medo. É outra pedra que tem deixado muitas pessoas abatidas, muitas pessoas com medo excessivo. E você sabe que o medo, ele tem, quando ele é um medo natural, a gente tem alguns medos que são naturais. Por exemplo, vou mencionar, olha, tem tal rua que você sabe que ali tem muito assalto. Então, por prudência, você vai evitar ali. Mas você, quando passa por ali, você tem um medo natural, porque você já ouviu reportagem, noticiários de que ali está acontecendo. Mas tem um medo que é pior, que é aquele medo que nos paralisa, que te faz você ficar com a alma muito abatida. E o medo excessivo tem levado muitas pessoas a sofrerem algumas doenças emocionais, como depressão, crise de ansiedade, e que nós estamos vivendo esta realidade. O Covid tem matado, sim, tem levado muitas pessoas a óbitos, mas tem muitas pessoas que nós precisamos orar
e pedir para que Deus restaure e haja equilíbrio das emoções, para que elas não morram com depressão ou o suicídio que tem acometido aí. Porque o suicídio continua matando, a depressão continua, a crise de ansiedade continua. E nós precisamos, quanto igreja, remover essas pedras do nosso coração, a pedra do medo que te faz você ficar dominado, cheio de angústia. E no caso aqui dos discípulos, não era um medo natural, mas era um medo que eles estavam com medo mesmo que fosse um fantasma. E eu convido você a colocar-se no lugar desses discípulos e dessas mulheres que foram no sepulcro. Você imaginou agora eu não sei como é que é, mas antigamente se fazia velórios que se passava a noite toda, ou era no cemitério. E eu me recordo que quando eu era criança, eu fui uma vez com meu pai e nós fomos passar a noite. E de repente eu saí um pouquinho, fui andar, e de repente eu ouvi barulho no cemitério. Eu levei um susto, voltei correndo. Porque se eu estivesse no lugar dessas mulheres, dos discípulos, certamente eu teria medo. Mas esse medo natural. O que não pode é o medo que tem levado muitas pessoas a serem cativas. Não permitir que elas venham viver o cuidado e a graça do Senhor. E paralisado com os seus sonhos. E este tempo de pandemia leva muitos a isso. Muitos sonhos estão sendo impedidos. Talvez muitas pessoas já deixaram de sonhar com o futuro, de planejar a vida, por conta deste momento que nós estamos vivendo. E eu quero então, nesta noite, convidar você a orar ao Senhor, pedindo para que Ele remova do seu coração a pedra da incredulidade e a pedra do medo. Os discípulos estavam ali diante de uma circunstância que era algo real diante dos olhos deles, mas eles não conseguiram viver e perceber o milagre da ressurreição. E eu quero orar para que você seja retirada do seu coração a pedra da incredulidade e do medo, para que você possa viver o milagre da ressurreição na sua vida em todas as áreas. Que o amor do Senhor possa te alcançar, que a graça dele possa te alcançar onde quer que você esteja. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor, a esse Deus que está vivo e que quer gerar vida e vida em abundância sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todas as áreas. Pai, nós lemos a tua palavra, fomos ministrados desde o início deste culto e pedimos ao teu Santo Espírito que nos ajude neste momento. Pai, queremos colocar neste momento o nosso coração. A maior pedra não é a pedra do sepulcro, como essas mulheres estavam preocupadas. Pai, a maior pedra é a pedra que é a porta do nosso coração, que precisa de um toque do Senhor, de um manifestar da graça diferenciado. Neste momento em que nós estamos cada um dentro da nossa casa, impossibilitados de nos vermos, de abraçarmos, pedimos que o Senhor, o toque do Senhor, remove a pedra da incredulidade, remove a pedra do medo que tem levado muitos à paralisia. Pai, queremos viver o milagre da ressurreição no dia de hoje. Por isso, Pai querido, ministra aos corações, que o teu Santo Espírito continue falando a vidas, aos corações, no nome de Jesus. E que a graça do Senhor, essa maravilhosa graça que o Senhor nos deu, possa ser sobre a vida de cada um, no nome de Jesus. Restaura, Senhor, ressuscita, Pai, dentre os mortos, assim como o Senhor ressuscitou Jesus de Nazaré. Pai, restaura a alegria, a esperança, restaura, Senhor, o dia de hoje. Este é o dia que o Senhor fez, que nós possamos nos alegrar. Ser com a nossa igreja, ser com o mundo. Pai, que a tua graça possa tocar os corações e mentes, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Que
o Senhor continue ministrando e falando ao seu coração, que você possa ter um encontro com esse Jesus ressurreto que vivo entre nós. Deus te abençoe, uma semana de bênção, de paz, em nome de Jesus. Nós vamos agora nos preparar para o momento da ceia. Você que preparou o seu pão, o seu cálice, nós vamos fazer a oração de consagração. E eu peço que você agora pare um pouquinho, tem alguns minutos de oração silenciosa. Consagramos os elementos da ceia. Onde você estiver, você possa estender as suas mãos, tá bom? Toda glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição do Seu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui diante da Tua divina majestade o memorial que Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-Te graças de todo o coração, pelos inumeráveis benefícios com que ela nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouça com teu Filho Jesus Cristo, consagre os dons de pão e vinho, para que, recebendo segundo a sua instituição, nós sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue para todos sempre. Amém. Amém. Nós vamos fazer juntos, se você tiver aí o seu inário evangélico, fazer oração de humilde acesso. Eu vou convidar a nossa irmã Solange para estar fazendo a leitura para nós, mas faça junto, tá bom? Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifique com o teu Espírito e abençoe as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A mesa do Senhor está posta. É o Senhor ressurreto que convida a participar deste momento. A mesa não é da igreja metodista, mas é do Senhor. E para participar, você precisa estar pronto. Então, avalie-se a si mesmo, como diz o apóstolo Paulo, e tome da ceia e participe. Você que está com a sua família, aproveite esse momento, você pode estar juntos, participando deste momento. Se você quiser assim trocar os elementos da ceia, mas faça esse momento, é um momento em que nós celebramos o Cristo que um dia prometeu vir nos buscar. Podem tomar do pão e sejam fortalecidos diante do Senhor. Esse Cristo que venceu a morte, que ofertou o seu melhor por nós, e diz a palavra que ali o seu corpo foi moído pelo meu pecado e pelo seu pecado. Podem comer do pão em nome de Jesus. Podem tomar do cálice e ser fortalecido pela presença do Senhor, em nome de Jesus. Esse Cristo que nos purifica, nos conduz, que lavou o nosso pecado através do seu sangue, em nome de Jesus. Podem comer do pão,
podem beber do cálice em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele em nome de Jesus. Pai, nós queremos Te louvar e Te agradecer por este momento. Agradecer ao Senhor pelo sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário. E em nome de Jesus, com o coração grato, crendo que o Senhor diz que foi assunto aos céus e o Senhor vai vir nos buscar. Recebe, Senhor, a expressão dos nossos lábios de gratidão pelo Teu imenso amor. Em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço. Amém. Amém. Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus e Salvador, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. Amém. Amém.